relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vemos aqui o sexto anjo, Apocalipse capítulo 9, verso 13. O sexto anjo, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então nós vamos fazer uma oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos em estarmos aqui nesta noite mais uma vez. Agradecidos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nosso favor. Nos reunimos aqui para um culto, nos reunimos aqui para adorar, nos reunimos aqui para louvar, nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. O Teu Espírito, creio, que vivificará esta palavra e nós vamos alimentar as nossas almas, Pai. Não queremos apenas ser espectadores, mas queremos ser protagonistas deste grande drama, Senhor, nestes últimos dias, como a noiva do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sendo homens e mulheres valentes, tementes e realmente dispostos a segurar em nossa mão a responsabilidade de sermos esta luz resplandecente nesses últimos dias, Pai. Agradecemos por isso, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, pelo privilégio de sermos, Pai, escolhidos, de sermos, Pai, escalados por Ti para viver neste tempo, num tempo como este. Em Tua mente, Pai, o Senhor nos viu e nos predestinou e nos colocou aqui para sermos, Pai, aqueles que estão realmente prontos para terminar esta obra, Pai. Agradecemos por isto, para que aqueles que partiram sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, o Senhor, Pai, guardando algo melhor a nosso respeito, o Senhor tem nos trazido a este momento, Pai. E nós lemos a Tua palavra, vemos o trabalho que está sendo feito com as crianças, Senhor, que são as sementes predestinadas, e nós temos essa responsabilidade, Senhor,
como pais espirituais, de passar isso para nossos filhos. Foi dito pelo teu profeta para que eles não pequem mais, não façam isso mais, mas ensine seus filhos a não fazerem. É uma palavra, Senhor, que todos nós aqui nesta noite devemos relembrar. Não façam mais isso e ensine seus filhos a não fazerem. Então nós estamos ensinando nossos filhos a não fazerem, Pai. E nós pedimos força, pedimos mais o Teu Espírito Santo, pedimos mais de Ti, Senhor, sobre todos nós, Pai, todas as famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podeis assentar. O livro de Apocalipse, eu estava lendo e meditando, e confesso para a igreja que tem vindo em minha memória de uma maneira, eu quero dizer para a igreja, parece que repetitiva. Hoje mesmo, quando eu estava meditando para vir no culto, me veio novamente a meditarmos sobre aquele culto, sobre as expressões do profeta. Eles colocaram para mim aqui o número do culto, no culto passado, expressões do profeta lá. Aí eu quero que a igreja veja esse culto de novo. Tá bom? Vocês anotaram aí? Veja esse culto de novo. Igual eu disse, né? Eu não estou falando por falar, é algo que está em meu coração. Como eu disse, como se hoje eu fizesse, mas de novo eu vou falar isso. De novo, mas vai ser necessário. É necessário, porque tem algumas coisas aqui para frente, né, que nós vamos ver, que você precisa compreender claramente aquilo que foi falado aqui. Foi uma inspiração que veio, e eu falei, né, citei algumas mensagens, e para mim não precisar repetir de novo, pregar de novo, você vai lá e assiste em sua casa. Durante essa semana, né, pega um dia aí, né, durante o dia, com o esposo, a hora que tiver um tempo, e assista de novo esse culto. Festa das Trombetas, parte 11, que fala sobre as expressões, né, do profeta. Esse é o título, eles vão colocar o título lá. E aí, eu estava lendo hoje na mensagem A Marca da Besta, no parágrafo 47 da mensagem A Marca da Besta. Esta mensagem A Marca da Besta, pregada em 13/5/1954, vocês devem ter esta mensagem dessa cor aqui, porque aí tem uma que é outra cor, a Marca da Besta. No parágrafo 47, o profeta fala algo, e me chamou a atenção, porque eu já venho falando disso já há algum tempo, eu já tinha isso em mente. Aí o profeta disse assim, recordem, todo o Apocalipse é uma visão. E simbólico, isso é muito importante. Todo o Apocalipse é o quê? É uma visão e simbólico. Tudo isto tem um significado, de modo que se tem de observar atentamente. Então, o livro de Apocalipse, eu falei ontem em Caçador, entramos em Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fomos até Apocalipse 9, né? E eu fiz uma leitura um pouco rápida com a igreja, mostrando Apocalipse 1,
aonde João, né? João fala, né? Como que ele foi parar nessa ilha chamada Patmos. Então ele disse, em Apocalipse capítulo 1, verso 10, ele disse: "E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, né, uma grande voz, como de trombeta." Mas o verso 9 é que ele fala, né? 9, só voltando um pouquinho. "Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo." Ele foi lá, levado lá nesta ilha chamada Patmos. Quando ele estava nessa ilha, aí ele disse: "Eu fui arrebatado no Espírito." E ele disse: "Quando eu fui arrebatado no Espírito, eu ouvi uma voz detrás de mim como de trombeta, que dizia," essa voz dizia: "Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia." Então aprendemos que o livro de Apocalipse é um livro o quê? Simbólico. É um livro de símbolos, é uma visão e visões simbólicas. Simbólicas por quê? Essas cidades, muitos, né, não entendem que essas cidades foram escolhidas para representar exatamente 7 eras da igreja aos gentios. Por quê? Por suas características. Existe a cidade de Éfeso, literal. Existe a cidade de Esmirna, literal. De Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, literal, na Ásia. Existem estas cidades lá. Então, quando foi para mostrar exatamente esses 7 períodos dos gentios, então Deus começou a mostrar para João na ilha de Patmos. Você viu? Olha essa cidade de Éfeso, olha a característica dela. Olha a característica de Esmirna, de Pérgamo, e a última cidade, que é Laodiceia. Que ele pegou a Laodiceia, esta cidade lá, literal, para tipificar exatamente o que estaria acontecendo aqui nesses dias, espiritualmente falando. Vocês conseguem entender isto? Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando olhamos assim, o profeta dizendo que é simbólico, e tudo isso tem um significado, de modo que se tem que observar o quê? Atentamente. Ler os profetas, está vendo? Ver o que os símbolos significam. Então, comparar com isto aqui, de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam. Por isso que eu estou citando isso aqui, para quê? Porque nós estamos falando de Apocalipse, capítulo 9, aonde fala sobre a 6ª trombeta. Aqueles demônios, né? Aqueles cavalos, ditadores. Então, se não nós entendermos este símbolo, ele disse, nós vamos confundir tudo. Exatamente, ele disse, nós temos que entender, comparar, veja bem, com isto aqui, de modo que se venha a saber
o que os símbolos realmente significam. O que os símbolos realmente significam. Então, começamos ali na ilha de Patmos e fomos Apocalipse 1, aí Apocalipse 2 falando das eras, primeira era, segunda era, até que chegou na Apocalipse 3, falando ainda das eras. Quando chega em Apocalipse 4, ele tem a visão, de um trono. Depois dessas coisas, olhei, eis que um trono, uma porta aberta, uma voz que falava comigo como de trombeta, que diz: subi cá. Aí ele sobe, aí ele vê o trono, aí ele vê o arco celeste, aí ele vê os 24 anciãos, e aí ele vê que havia, o que estava sentado sobre o trono tinha um livro, o livro estava selado por dentro e por fora. Aí a voz veio e disse, quem é digno de abrir o livro, desatar o selo? Não havia ninguém. Aí um dos anciãos que estava ali disse: não chores, o leão é digno de abrir o livro. E quando ele olhou, no meio dos 4 animais, tinha um cordeiro como havia sido morto. Esse cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos, tudo símbolos. Vocês estão entendendo? Tudo símbolo. Estava tudo dando em forma de símbolos esta visão. E aí, este cordeiro era digno de desatar. Aí os 24 anciãos, todos aqueles que estavam ali, deram honra e glória. E, de repente, começa, então, a falar sobre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Aí começa a falar sobre... Começa a falar primeiro com 7 igrejas, depois 7 mensageiros, depois 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. Tudo, irmãos, interligado, diz o profeta. Aí, o profeta mostra, e nós vemos que o livro de Apocalipse não é um livro, irmãos, que nós, às vezes, lemos e observamos assim, como, por exemplo, quando lemos Apocalipse capítulo 6, você vai lá ler no capítulo 6 de Apocalipse e você começa a ver que João começa a escrever sobre o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: venha e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Colocou um cavalo branco. Tudo um símbolo, estava selado em símbolos. Aí você vai observar que Apocalipse capítulo 6 fala do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo, do quarto selo, do quinto selo, do sexto selo. Vocês estão acompanhando a sua Bíblia, não está? Eu estou lendo Apocalipse capítulo 6. Você tem que pegar a sua Bíblia e já ir anotando ali. Aí, por que de Apocalipse 6 só fala de 6 selos, não fala do 7º? Vocês observaram aí? Quantos observaram? Quantos estão observando? Apocalipse capítulo 6 fala de quantos selos aí? 6. Mas se fosse em uma ordem numérica, o capítulo 7 teria que falar de qual selo? Do 7º selo, mas não fala. No capítulo 7, aparece aqui uma cena aqui.
Aparece um acontecimento aqui. Então, quando chega no 6º selo, aparece uma cena ali. Depois do 6º selo, quando nós falamos do 6º selo, você observe que dentro do 6º selo ele fala assim, no verso 12 do capítulo 6. Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Você pode imaginar João escrevendo isso, né? Um livro simbólico, né? Um livro de visão, e João escrevendo. Diz, quando eu olhei, eu vi um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Ele viu o céu como um livro enrolando. E todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos, todo servo, todo livre, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos, caia sobre nós. E escondei do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sexto selo, nós já vimos aqui qual que é o propósito do 6º selo, não já, irmãos? O 6º selo tem um propósito tríplice. Tem um propósito tríplice. É a purificação da terra. É o selamento dos 144.000. E também a purificação das virginésias. Tem um propósito tríplice. O 6º selo. O profeta disse, presta bem atenção. Só escuta a minha palavra. O profeta disse, na mensagem, o 6º selo. Agora observe, 142. Agora observe agora. E você pode verificar exatamente como é. Veja, o que o Cordeiro aqui está mostrando, exatamente em símbolo, é o que ele disse aqui na palavra, fazendo exatamente de modo que a torna certo. Então o profeta está mostrando que em São Mateus capítulo 24, São Mateus capítulo 24, é comparado, né, ali. Se nós olharmos São Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar em São Mateus capítulo 24 os selos. E ele disse assim, agora, vejamos o capítulo 24 de São Mateus e Apocalipse 6. E comparemos o capítulo 24 de Mateus. Todos sabemos que esse é o capítulo a qual todo erudito, toda pessoa se refere para falar sobre o período da tribulação. Sai do capítulo 24 de Mateus, veja, se é assim, porque sabemos que este 6º selo é o selo do juízo. Amém? O 6º selo é o selo do quê? Do juízo. É o selo do juízo. É exatamente isso. Agora veja. Já se deu a cavalgada do anticristo. Vimos a igreja ir-se. Agora ela está completa. Sobe. Então vemos os mártires daqueles judeus lá atrás.
Deixa eu só colocar aqui. Os mártires é o quinto selo, debaixo do altar. Agora, aqui está a manifestação do juízo sobre as pessoas que são deste juízo de tribulação, sairão os 144 mil judeus redimidos. Provarei a vocês que são judeus e não gentios. Eles não têm nada a ver com a noiva. Nada mesmo. A noiva, vimos que a noiva já partiu. Não se pode colocar isso em nenhum outro lugar. Não retornará até o capítulo 19 do livro dos Atos. Vocês viram ali? Vocês viram ali, irmãos? Vocês acham que ele está citando não retorna até o capítulo 19 do livro de Atos? Lê o que está escrito lá no capítulo 19 do livro de Atos. Abra a sua Bíblia e leia lá. Capítulo 19 de Atos. O que está escrito lá? Olha lá. O que está escrito lá? Não retorna até o capítulo 19 do livro dos Atos. E sucedeu que, quando Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos... Tem alguma coisa a ver aí? Você sabe qual escritura que ele está se referindo? Apocalipse, capítulo 19. Vocês viram por que é preciso escutar o culto? Vocês entenderam, irmãos? Das expressões do profeta? Por isso que o Espírito está... Escuta, porque se não cuidarmos, chega nessas, né, vamos dizer assim, nessas expressões que às vezes pode ser, né, como ele disse, um erro na expressão, mas ele disse também que algumas vezes ele falava proposital. Quantos lembram disso que ele fala na mensagem? O desvelar de Deus. É importante, irmãos, isso aqui, porque muitas vezes, vocês vão entender, pode-se sair, como o profeta disse, um pensamento, uma doutrina, uma ideia, querendo dizer que o profeta disse isso, quando o profeta nunca quis dizer isso. Na mensagem, o desvelar de Deus, o profeta foi bem claro em dizer isso. Ele está citando Apocalipse, ele está citando Atos 19? Não, ele está citando Apocalipse 19. Então, agora note, porque o sexto selo é o selo do quê, irmãos? Do juízo da palavra. Por que eu me referi a isso? Porque nós lemos Apocalipse capítulo 6, verso 12. Aqui o sexto selo é o quê? É o selo do juízo de Deus. Tá. Aí então aparece Apocalipse capítulo 7. Então lembre-se desses detalhes. Aparece Apocalipse capítulo 7. Em Apocalipse capítulo 7, parece que não é a continuação do sexto, mas é. Não está em ordem com as Escrituras ou não? Então não está, irmãos. Porque o sexto selo, ele fala que é o quê? Do sexto selo, desse selo de juízo, sai os 144 mil. E eles aparecem em Apocalipse capítulo 7. Está certo ou não está, irmão? Você viu? Então aparece
os servos de Deus, ali, depois destas coisas, ele vê 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos. Aí ele vê o número dos selados no verso 4, e dá os 144 mil. Também ele vê os mártires aqui. Aí, quando nós continuamos a leitura, nós vemos que o 7º selo aparece em Apocalipse capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, fala, quando abriu o 7º selo, João disse, quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase por meia hora. Fez-se silêncio. Então nós encontramos o 7º selo, o quê? Um silêncio total. Aí dentro desse silêncio, já começa a falar sobre as trombetas. Vocês viram aqui? Já começa a falar das trombetas. E aí começa a falar da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da 6ª trombeta. Quando, no capítulo 9, fala sobre a 5ª e a 6ª trombeta, você vai ver que no capítulo 10 aparece um anjo forte, não é? Não era para ser a 7ª trombeta? Se fosse olhar na sequência. Vocês estão observando, irmãos? Então, entre o capítulo 6 de Apocalipse e o capítulo 8 de Apocalipse, nós temos Apocalipse, vamos ver se vocês estão captando, Apocalipse 7. O que tem Apocalipse 6 e Apocalipse 8? O Apocalipse 6 fala dos 6 selos. E Apocalipse 8 fala do 7º selo. Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Apocalipse, aparece o quê? Apocalipse capítulo 7. Aparece ali o selamento dos 144 mil. Aí, quando chegamos no capítulo 8, vemos um silêncio e começam as trombetas. Aí ele fala da primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 6ª. Quando chega na 6ª trombeta, no capítulo 9, vai para o capítulo 10 e aparece o quê? Um anjo forte. Esse anjo forte, ele aparece com um livrinho aberto. Amém? Vocês conhecem bem Apocalipse 10, né? Ele aparece com um livrinho aberto, coloca um pé sobre a terra, o mar, aí ele ruge como um leão, e saem as vozes dos 7 trovões. E quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, João ia escrever. Aí a voz diz, não escreva, João. Não escreva. Não escreva. Sela o que os 7 trovões emitiram, não escreva. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Amém? Vocês estão entendendo? Aí, depois disto, aparece Apocalipse 10, aí vem Apocalipse 11.
Quando vem Apocalipse 11, vocês vão encontrar que Apocalipse 11 aparece, né, na visão, duas testemunhas. E dentro dessas duas testemunhas, nós sabemos quem são essas duas testemunhas, que é Moisés e Elias. Nós vemos Apocalipse capítulo 11, verso 15, que ali aparece o quê? A sétima trombeta. Você viu onde que ela aparece? A sétima trombeta. Então, eu fiz um pequeno, né, resuminho aqui, para nós continuarmos a meditar, porque o profeta vai falar sobre isso. No decorrer da nossa leitura, ele vai citar estas escrituras e ele vai falar sobre isso.